Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Elias, como vocês, os que já assistiram no meu vídeo sabem. Eu gostaria de falar um assunto que há muitos anos atrás eu comentei num grupo caseiro da igreja, que é sobre fé e obras. São 13 versículos que eu vou comentar. Eu sugiro a vocês assistir, quem tem Smart TV, assistir esse vídeo na Smart TV, que aí vai dar para ler os versículos, né? Porque se for assistir no celular, os versículos vão ficar muito pequenininhos. Os versículos vão estar no software bíblico Logos, que eu vou colocar aqui, que é esse daqui, ó. São esses versículos aqui. Bom, vamos orar antes, para que Deus possa nos ajudar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas, fala conosco, que o Senhor possa usar a tua bondade para conosco, para entendermos aquilo que te agrada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos falhos, mas queremos acertar, acertar diante da tua presença, queremos acertar no meio da tua igreja, no mundo, viver a verdade. Ajuda-nos, meu Pai, ilumina as nossas vidas. E aquela pessoa que está vendo esse vídeo ou ouvindo esse vídeo, tiver com algum problema, que o Senhor possa interferir na vida dela e resolver as dificuldades dela e abençoá-la, e que ela possa provar e experimentar que o Senhor é bom e verdadeiro e justo e que se preocupa com ela. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ler os versículos? São esses aqui. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Atos 2:37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Acompanhe o mouse. Dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 16, do 30 ao 31. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que posso fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, independentemente das obras. Romanos 4, do 1 ao 5. Que, pois, iremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Acompanhe o mouse. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Gálatas 3:11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. 1 Timóteo 3:9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Tiago 2:14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, por ela viverá. Bom, vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele gira em torno da fé, assim como está também em Hebreus, em Tiago, em Levítico e em Atos.
e Abacuque também. Ou seja, a fé é que nos salva. Mas e aí? Qual a diferença da fé e das obras? Porque o justo viverá por fé e não por obras. Ou seja, as obras mostram méritos nossos. A fé, como diz em Romanos 4:5, a fé, ela é uma obra. Por que eu digo que a fé é uma obra? Porque diz aqui em Atos 16, 30, 31, pois trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, que devo fazer? Quando a gente vai fazer algo, a gente vai fazer uma obra. Então aí o carcereiro de Filipos disse para Paulo, quando Paulo estava preso no cárcere, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, o que você deve fazer é crer no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo tu e a tua casa. Então a fé aqui também é uma obra, porque se ele vai fazer alguma coisa e o que ele deve fazer é a fé, porque a fé é uma obra. Só que a fé para Paulo não é uma obra, mas ele disse aqui, através de Lucas, que é uma obra. Então fica confuso. Por quê? Porque na verdade, como diz aqui em Romanos 4, de 1 a 5, que Paulo deixa claro aqui, Abraão creu no versículo 3. Diz, pois a Escritura, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí diz, ora, o que trabalha, quando a gente vai trabalhar, a gente vai fazer obras. O salário é considerado como dívida. O salário é considerado como favor ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se você faz alguma obra, o resultado daquela obra tem que ser dado a você como se fosse um pagamento. Ou seja, se não pagar, vai ficar devendo para você. Aí ele diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, está dizendo que a fé não é um trabalho, a fé não é uma obra. A fé é uma atitude como é que eu vou dizer assim? A fé é uma atitude de confiança, a fé é uma atitude de obediência, a fé é uma atitude de reconhecimento. Então, segundo aqui, não é um trabalho, a fé não é um trabalho. Você não trabalha quando você crê pela fé. Você crê e aí você confia e você obedece. Mas não que isso é uma obra. Por quê? Porque está dizendo aqui que Abraão ele foi justificado por fé e não por causa de um trabalho que ele fez. Na verdade, Abraão pecou mentindo. Abraão ele duvidou, embora ele creia. Quando Deus falou assim, Abraão, a sua mulher vai ter um filho, ele falou assim, poxa, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 vai ter filho? Ele duvidou ali. Aí ele disse para Deus assim, que Ismael viva diante de ti. Aí Deus fala assim, não, você vai ter um filho de Sara, não vai ser só, mas eu vou abençoar Ismael, mas você vai ter um filho de Sara. Aí depois é que ele se firmou no que Deus disse, mas quando ele conversou com Deus, ele duvidou. Ou seja, Abraão teve fé, mas não porque ele fazia obras, não porque ele fazia, não porque ele trabalhava e ele tinha como dívida a salvação da sua vida. Não, ele não fez nada que merecesse a salvação, a não ser crer, confiar em Deus e buscar a presença de Deus e adorar a Deus e dar glória a Deus. E isso é a atitude de quem tem fé. Mas, segundo Atos 16, 30, 31, quando o carcereiro diz, Senhor, o que devo fazer? Quando a gente vai fazer algo, a gente vai fazer obras. Paulo disse, você vai fazer fé.
A sua obra agora é fé. Só que aí, como é que fica? Porque é verdade que o justo viverá da fé, mas se a fé é obra, você está vendo as obras. E aí você entra aqui em Tiago 2,26, né? Que diz assim, porque como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé tem que ter obras. E a fé tendo obras, ela, entre aspas, é obra, mas não é obra. Por que eu estou entrando num parafuso de confusão de palavras? Porque eu vou falar daqui a pouco um versículo chave para isso, para entender o que é isso. Por quê? Porque as obras, diz o versículo de Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os homens viverá por eles, Deus sou o Senhor. Aí Romanos 5:10, 10:5, Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, a gente pratica obras, praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, a gente que não crê e procura fazer pelos seus méritos, pratica obras, e é contrário à fé isso, porque as obras dá mérito a nós, a fé dá méritos a Deus, mas a fé é uma obra. Por quê? Porque se Tiago diz aqui que o espírito é morto, que o corpo é morto sem espírito, assim também a fé é morta sem obras. Ou seja, a fé tem que ter obras embutidas nela, porque senão a fé é morta. Por que eu digo isso? Porque a fé não é obra, mas ela usa da obra. E parece confuso, porque quando a fé usa da obra, ela parece ser uma obra. Como diz aqui repito, Atos 16:31. Depois o carcereiro trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, o que ele ia fazer, o que? A obra que ele ia fazer era crer no Senhor Jesus. Então a fé é a obra aqui. Mas a fé não é obra, segundo Romanos 4, versículo de 1 a 5. E aí entra o que diz em 1 Timóteo 3,5. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. O que está dizendo aqui? Que a fé é obras, mas não é obra, porque a fé é um mistério. Por mais que você tente compreender a fé, ela continua sendo um mistério, e esse mistério está em Cristo, mas ele é vivido por nós. Porque a fé, ela não é obra, mas ela usa da obra, porque se ela não usar da obra, ela é morta, como diz em Tiago 2,26. E o interessante é que em Tiago 2,26 diz assim, que o corpo sem espírito é morto, e diz que a fé sem obras é morta. Então, o que é morto entre fé e obras? A fé. O que é morto entre espírito e corpo? O corpo. Por quê? Porque está sem o espírito e o corpo. E por quê? Porque a fé está sem obras, por isso a fé é morta. Então, se o corpo é que fica morto e a fé que fica morta, entra outra confusão aqui, porque o corpo a gente vê, o espírito não. A fé a gente não vê e as obras a gente vê. Mas como o corpo ele é morto, assim como a fé, estão em paralelos contrários. Ou seja, o corpo você vê morto, a fé você não vê e ela pode ser morta. Então, o que acontece? O que acontece é que no padrão espiritualmente falando, as coisas espirituais são diferentes, para não falar invertidas, das coisas naturais. E aí aí você diz assim, bom, então eu tenho que ter obras para ser salvo. Sim, mas então a obra me salva. Não, as obras não nos salvam. Porque eu vou dizer aqui em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, o que salva aqui, segundo esse versículo de Tiago 2,14? A fé e não as obras. Porque ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Está dizendo, pode acaso as obras salvá-lo? Não diz assim, porque não tem obras, então o que ele tem é fé, então o que salva é a fé. Inclusive quando diz, pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo, é a fé que salva. As obras precisam existir para que a fé seja viva. E a fé sendo viva, ela salva, mas não é as obras que salvam. Por isso Abraão, ele mentiu, ele duvidou, mas ele se arrependia, como diz aqui em Tiago 2, versículo 17 e 38, quando os irmãos perguntam para Pedro e dizem, que faremos, irmãos? Aí Pedro diz, Pedro responde, arrependei-vos, uma obra, e cada um de vós seja batizado, outra obra, em nome de Jesus, para a remissão de vossos pecados. Ou seja, quando eles se arrependem, eles praticam uma obra no arrependimento. Quando eles se batizam, eles praticam outra obra no batismo. Mas o arrependimento e o batismo não salvam. Por quê? Porque eu posso me arrepender sem crer. Quantas pessoas no mundo aí fazem alguma coisa errada e se arrependem? Mas como não creem em Jesus, vão para o inferno do mesmo jeito. Se arrependeu da coisa errada, mas não creu em Jesus. Se arrepender da coisa errada e não crer em Jesus, ou seja, o seu arrependimento não for voltado para se voltar a Jesus, por mais que você mude as coisas erradas para coisas boas nas suas práticas, continua sendo obras, e obras não salvam. E se você crê no Senhor Jesus Cristo e se basear nessa sua fé, não como diz em Tiago, em 1 Timóteo 3,9, que a fé é um mistério, mas considerar a sua fé como obras que, diante de Deus, você também corre o risco de ser salvo, porque você está transformando a fé, que é um mistério, ela não é obras, e ao mesmo tempo ela usa das obras como obras. Isso pode não te salvar. Ou seja, você tem que depender completamente de que Deus vai te usar de misericórdia para com você e vai te dar a graça de ser salvo. Vou parar por aqui, teria algumas coisas mais para dizer, mas como já está em 18 minutos, eu vou parar por aqui porque eu vou editar. Deixa eu ver se faltou alguns versículos para comentar. Vou comentar um pouquinho aqui, que é Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá por fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, você tem que ser salvo pela fé e caminhar sempre na fé em direção a Cristo. Porque se você caminhar sempre na fé em direção a Cristo, você vai ser salvo. Porque Deus e Jesus vão se comprazer em você. Porque você está caminhando por fé. Então é isso. São 19 minutos agora. Eu espero que tenha sido claro. Talvez eu fale mais sobre esse assunto. Note, a fé que salva, como diz em Tiago 2,14. Se não me falha a memória, deixa eu ver lá. Tiago 2,14. Ou seja, a fé que salva, como diz em Tiago 2,14. Não devemos nos basear nas obras. Devemos fazer as obras de fé, porque as obras de fé dizem que a fé está viva. Ora, comentando mais uma coisa aqui. Se eu estou vivo, eu tenho capacidade de fazer. Então eu faço. Um morto não faz obras. Então só os vivos fazem obras. Então se eu estou vivo, se a minha fé está viva,
A consequência é eu viver essa fé. Isso inclui todos os aspectos da Bíblia que falam sobre a fé. Então lembre-se, a fé que salva, mas ela, para se mostrar como vive, ela tem que praticar obras. Mas as obras não salvam, porque nós não devemos basear nos méritos próprios que as obras nos dão, e sim basear no Senhor Jesus Cristo. Então é isso, vamos orar para concluir. Eu espero que vocês não se importem do meu rosto ter ficado um pouco para baixo, porque eu estou usando essa câmera diferente hoje agora. Espero que vocês consigam entender a palavra e não só o meu rosto. Desculpa. Senhor Deus Pai bendito, que o Senhor possa fluir nas nossas vidas e mostrar a Tua vontade em nossas vidas, que nós possamos crer em Ti e viver essa fé, praticar as obras de fé. Por favor, Pai, que ajuda-nos, que nós possamos Te agradar, Te bendizer e Te louvar, que o Teu nome seja glorificado e adorado. Abençoa esse que está vendo aqui, que ele possa meditar nesses versículos e possa crer em Ti e praticar a fé que ele tem. Pai bendito, salve a minha vida, a vida dos meus parentes, do meu irmão, dos meus tios, salve a vida dos irmãos da igreja e salve a vida de todo o mundo que quiser ser salvo. Por favor, Pai, ajude-nos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Abraço.